Prazer, eu sou Marina, sou enfermeira psiquiátrica. Eu sou concursada pela prefeitura no cargo de enfermagem especialista em psiquiatria. Então eu tenho especialização e mestrado na área. Me formei na USP de Ribeirão Preto e vim para cá faz 6 anos que eu estou aqui em Indaiatuba. Desde que eu vim para cá, eu estou na rede de saúde mental da cidade, até porque o concurso é específico. No momento eu estou aqui no Hospital Dia, mas também porque tem 3 psiquiatras aqui na unidade. E a gente faz um trabalho de rede integrado. Já trabalhei nos 2 CAPs da cidade que trabalham com adultos, tanto de transtornos mentais, que é o CAPS 2, tanto de álcool e drogas. Não atuei no CAPS I, mas a gente trabalha tudo em conjunto. Hoje em dia eu faço parte da gestão de saúde mental, desse grupo gestor que tem, a gente tem reuniões semanais. Enfim, casos graves são discutidos em equipe, são feitas várias condutas juntamente com serviços diferentes, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, eu acho que vocês estão fazendo um estudo de caso, a paciente é de Indaiatuba ou não? Sim. Bom, se fosse aqui de Indaiatuba, independente da pessoa, a gente tem o CAPS, é porta aberta. O que a gente entende como porta aberta? Que não necessita de um encaminhamento prévio para você chegar à unidade. É claro que a gente também recebe pessoas com encaminhamentos. Os encaminhamentos vêm de onde? Pronto atendimento, atenção primária, atenção terciária, que é os hospitais grandes, ou atenção secundária, que às vezes é de uma especialidade. Então pode vir sim encaminhado ou não, ou pode vir porta aberta. A pessoa vem procurar um serviço, independente se foi comunicado, se viu no jornal, se viu na internet, que tem um serviço especializado aqui pelo SUS em saúde mental. Então vocês estão falando que a pessoa já tem um diagnóstico. Então se ela está já diagnosticada, às vezes ela até já fez um tratamento prévio em alguma outra unidade, alguma outra cidade, e hoje em dia está aqui em Indaiatuba. Se ela chegou no CAPS 2, aqui a gente tem 3 CAPS, igual eu falei para vocês. CAPS 2, que a gente chama de CAPS 2, é o CAPS adulto. Trabalha com transtornos mentais depois dos 18 anos. Transtornos mentais graves, às vezes crônicos, sim, muitas patologias em psiquiatria são crônicas, mas a intenção do CAPS é tratar os pacientes que estão em fase aguda, porque depois que ele estabiliza, a ideia é que ele volte para a atenção primária. Isso a gente ainda está caminhando. Então, para vocês entenderem, essa pessoa tem uma comorbidade, pelo que vocês estão falando. Uma comorbidade é que tem 2 patologias diferentes, que são diagnósticos diferentes, mas que não tem como, a gente tem que ver a pessoa de uma forma holística, então um tratamento único. Esse tratamento único, porém, pode ser sim em 2 serviços diferentes especializados. Falei do CAPS 2, então são transtornos mentais. Porém, a gente tem o CAPS AD, que é um serviço especializado em álcool e drogas. Adulto para álcool e drogas. Pessoas que também estão passando por uma fase mais aguda. Aqui na nossa cidade, o CAPS AD, ele tem um leito que é 24 horas, então a gente vira um CAPS AD 3, por isso essa forma de 3, que ele já é 24 horas. Esse serviço é porque a gente já tem mais de 200 mil habitantes na cidade. O outro CAPS poderia ter também já leito, a gente ainda está nesse processo. Por enquanto funciona até às 5 horas da tarde. Então o que acontece nesse caso? Se a pessoa tem uma patologia de base, que é a esquizofrenia, e faz uso constante de álcool, o ideal, qual que é o ideal? Fazer um projeto terapêutico singular para ela, que a gente chama de PTS, que é um projeto individual, que ela vai atuar nos 2 serviços, que ela vai passar por pessoas qualificadas que atendam ela em serviços diferentes. Mas pode isso? Pode. Então, para vocês entenderem, isso poderia acontecer sendo que as unidades se conversem, sendo uma discussão de caso. Quem vai fazer essa discussão? Quem é o profissional de referência? Em CAPS, em saúde mental, a gente chama muito, vocês vão ouvir falar muito disso, profissional de referência. Então, pode ser o médico, pode ser a enfermeira, o enfermeiro, pode ser o terapeuta ocupacional, o psicólogo, é aquela pessoa de referência. Essa referência ou não, cada serviço faz a sua divisão dentro do serviço. Então, o profissional de referência montar, se ele chegou primeiro, principalmente a gente vai ver onde ele tem um vínculo maior. Então, será que é lá no CAPS 2 que ele tem um vínculo maior, que ele se sente melhor
Então, o profissional de lá vai ser o profissional de referência, porém, dentro do projeto terapêutico singular, ele pode propor alguns tratamentos no CAPS-AD, em conjunto com a equipe do CAPS-AD. Então, às vezes é uma mulher, não sei. É uma mulher. Tem uma mulher, então às vezes tem um grupo lá no CAPS-AD de mulheres que fazem uso constante de álcool. Então, às vezes o perfil dela vai ser inserido para ela participar nesse dia lá no CAPS-AD. E nos outros dias, talvez ela vá participar mais no CAPS-2. Então, isso pode ser montado. Então, essa é a forma mais ideal de fazer um tratamento de uma pessoa que tenha transtorno mental com uma comorbidade de uso constante de álcool. Só que no caso dela também, ela é uma pessoa que não aceita o tratamento. Então, ela tem um grande número de faltas de consulta, tanto no CAPS quanto na unidade que a gente vai. E a gente também queria saber como que faz quando a pessoa não vai na unidade. Ela não tem aceitação do tratamento, né? Porque já foi montado um PTS para ela e ela simplesmente ignora. Ou os agentes vão na casa tentar realizar a visita domiciliar, ela não atende ou dá outra desculpa. Então ela não comparece na unidade quase nunca. E principalmente a gente notou isso com alguns profissionais. Sim. Alguns profissionais específicos, por exemplo, fazendo o levantamento das consultas e das faltas dela, ela tem um dentista que ela não passa de jeito nenhum. Entendi, sim. Quando marca o dentista com aquele dentista, ela não vai, ela sempre falta. Já com outro ela consegue passar. A pessoa que tem a esquizofrenia tem essa característica também, é o que eu falei para você, sobre o vínculo. Então, assim, a criação de vínculo entre os profissionais é importantíssimo. Se o vínculo dela for maior lá na unidade básica de saúde, lá no postinho perto da casa dela, o CAPS vai ser, talvez esse profissional de referência, a gente vai transferir lá do postinho de saúde. E às vezes vai ser um agente comunitário, às vezes vai ser o enfermeiro, depende da pessoa. Então, esse trabalho junto com o CAPS, com a unidade básica, para traçar estratégias de como fazer com que esse tratamento de fato se concretize, é importantíssimo. O que falta muito na rede é uma conversa direta entre os profissionais. Isso acontece em algumas unidades, não sei se essa unidade de saúde tem PSF ou não, que é a unidade que tem toda a organização de PSF, que é muito diferente de unidades que não tem. Mas a conversa, quando tem mais estreitada entre a unidade de saúde e o CAPS e o serviço, isso fica bem mais fácil, facilita muito. Então, o principal disso tudo são como vão ser passadas as estratégias. Porque se a gente pensar, por exemplo, numa medicação de depósito, que já às vezes, pelo que vocês estão falando, essa paciente não faz uso constante de medicação também. E aí tem uma estratégia de medicação de depósito, que são medicações mensais, que podem ser pensadas para um tipo de paciente desse jeito. Mas mesmo assim, a medicação de depósito tem que fazer injeção. Ela não vai no CAPS, então vai ser o agente que vai na casa dela, o enfermeiro que vai até a visita domiciliar. A visita domiciliar pode ser em conjunta, pode ser combinada junto com o CAPS, tem assistente social do CAPS, tem assistente social do lugar. Então tudo pode ser, mas é tudo estratégias. Isso dá trabalho. Dá trabalho, demanda uma mudança numa ordem lógica de uma unidade básica de saúde. O paciente psiquiátrico é assim. O paciente psiquiátrico muda a lógica de tudo. CAPS está acostumado com isso, porque cada pessoa é diferente. Unidade básica de saúde já não está tão acostumado com isso. Então, as lógicas, que é tudo rotininha, tudo certinho, às vezes com um paciente psiquiátrico vai ser mudado. Às vezes não vai ser uma visita domiciliar, vão ser 5, vão ser 10. É trabalhoso. E são pacientes crônicos, são pacientes difíceis. Por isso que vocês vão ver muitas pessoas falando, eu não gosto de psiquiatria. É normal a gente escutar isso. Então, assim, a gente vai nos postos de saúde, que a gente faz um trabalho de matriciamento, que a gente está fazendo um projetinho agora específico no Parque Corolla. Vai com a psiquiatra, eu sou especialista em psiquiatria, enfermeira e um psicólogo. E a gente faz consultorias, basicamente consultorias. E a gente escuta muito isso. Tem profissionais que se identificam com a psiquiatria. Isso é natural, a pessoa que já tem uma escutativa. Outros não, porque às vezes tem problema até em casa, às vezes ele mesmo já tratou em psiquiatria, então tem um afastamento. Essa identificação de qual é o profissional ideal para tomar a frente de uma situação,
é muito importante. Então são detalhes, igual vocês estão falando, um dentista ela não passa, outra não dá certo, ou às vezes ela comunica só com uma pessoa. Essas identificações para traçar uma estratégia, isso é importantíssimo para que dê certo, para que dê um resultado. E o resultado em psiquiatria, às vezes, vão ser 6 meses. E aí ela vai ter uma recaída. Às vezes vai ser 1 ano, ou às vezes vai ser 1 semana, 2 semanas. Isso, essa reformulação o tempo todo de PTS, o que eu falei para vocês, é trabalhoso, mas quando você vê um resultado a longo prazo, você fica satisfeito. O profissional vai se sentir que com certeza atingiu o que ele estava esperando. Mas isso tudo são planejamentos. Acho que o que está faltando talvez nesse caso é uma estratégia correta com pessoas que estão dispostas a traçar um planejamento em unidades diferentes. Vão ser unidades diferentes que vão precisar ser primeiro atingidas para ter reuniões, enfim. Quando é um caso mais grave, a gente aqui em Indaiatuba, a gente tem reuniões mensais que entra toda a rede, não só os CAPs, mas entra, por exemplo, o serviço social, outras secretarias, esporte, cultura. Aqui em Indaiatuba, essa rede conversa bastante. Casos graves têm sido conversados. Então, assim, tem só que aparecer. Alguém tem que tomar a frente disso. Entenderam? Gente, eu falo muito, se vocês deixarem. Não, tranquilo. Sou apaixonada por psiquiatria, se deixar. Pode falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, né, da esquizofrenia? F20, você fala assim, o que causa... O que causa, o que pode desencadear... A patologia, bom, eu vou falar um pouquinho, não sei se é isso, né? Então, assim, para ser diagnosticado uma esquizofrenia, às vezes leva anos. E por que disso? Porque é uma doença crônica que você vai qualificar uma pessoa e às vezes vai ter... isso vai atingir a vida pessoal, a vida do trabalho, da família como um todo. Então, não pode ser um diagnóstico que se fecha numa entrevista. Muitas vezes vocês vão ver em prontuários que ainda está interrogado, F20 interrogado, porque ainda está em avaliação. Isso é importante, até porque a esquizofrenia é uma doença que aparece normalmente entre 15 e 25 anos. É uma idade que para os jovens a mudança de humor, a mudança de atitudes, às vezes é normal. Então, assim, até identificar o que está acontecendo, leva algum tempo. Isso é importantíssimo. Então, o que pode ocasionar? As pessoas falam, mas por que eu tenho? Por que apareceu isso na minha família? Tem causa genética? Sim, tem causa genética, mas não só causas genéticas. Quando a gente tem que montar toda a árvore genealógica, sim, só que tem sim fatores externos que podem influenciar, fatores sociais, fatores de personalidade. Tudo isso é um conjunto de fatores. E hoje em dia já tem até exames, que cada vez mais eles estão evoluindo, então exames que identificam mesmo, que você consegue visualizar no cérebro algumas alterações. Hoje em dia alguns hospitais já fazem esses tipos de exames mais aprofundados, mas não é em todo lugar, não é uma rotina. Então as causas, o principal que vai ser identificado é que o paciente passa a não ter uma relação social como se esperado. Então as atitudes da pessoa, ele passa a ter um isolamento, um embotamento afetivo. Isso são características, a gente tem 2 sintomas, tem os sintomas positivos e negativos da doença. Negativos e positivos não significa que é legal, bom ou ruim, não é isso. Os sintomas positivos que a gente chama são as psicoses, são as alterações de pensamento. Então, ouvir vozes, ver coisas, ilusões, ter algumas coisas, isso são sintomas positivos. E os sintomas negativos é o embotamento afetivo dele. Então, esse corte que ele faz com a sociedade. Às vezes, com a sociedade vai ser com alguns profissionais, igual vocês falaram, algumas pessoas da família, ou com ele mesmo, ele se isola de algumas coisas que ele fazia antes. Então, essas são as características de sintomas negativos deles. Então, assim, são características que, juntando tudo, eles vão fechar um diagnóstico. A patologia sempre é tratada com medicações,
Hoje em dia a gente tem antipsicóticos de primeira e segunda geração. Ainda as de primeira geração, o Aldol, por exemplo, é uma medicação que, apesar de dar muitos... a pessoa fica com muitas características, o andar, a fala, mas ele ainda é muito bom, ainda é muito utilizado. E aí tem outras medicações de segunda geração, igual a quetiapina, olanzapina, outros remédios super de alto custo, super bem falados e muito bom. E hoje em dia, por exemplo, aqui na rede, a prefeitura consegue comprar essas medicações para os pacientes. Então essas são as características principais da esquizofrenia. Não sei se era por aí que vocês queriam. Isso. Mas isso? É isso. Foi tudo bom, meninas. Aí, Diga. Quanto que eu vou ganhar? aí só queria agradecer mesmo, em nome da faculdade, dos alunos, do curso. Imagina, espero que vocês, alguém da sala de vocês vá para a área de psiquiatria.